Professor, como eu faço a estimativa do SM usando a DNV? Bem-vindo, amigo do Pitada de Engenharia. Hoje eu continuo a série Projeto Estrutural de Embarcações baseado em Sociedade Classificadora, mostrando muito rapidamente como estimar o SM, ou melhor, como calcular o SM requerido para o projeto de uma embarcação usando a Sociedade Classificadora DNV. Esse vídeo é uma continuação do vídeo que está aqui no card, onde eu mostrei como fazer essa mesma operacionalização na ABS. E eu volto a dizer que eu estou mostrando duas normas, mas que os fundamentos são mais importantes e eu espero que você, entendendo essas diferenças e fundamentos, possa trabalhar com qualquer sociedade classificadora que você tiver que usar. Mas é importante destacar que eu estou usando essas duas sociedades classificadoras porque elas têm uma diferença de abordagem. Isso vai ficar claro no vídeo de hoje. Então vem comigo, vem ver aqui no meu notebook a operacionalização desse cálculo e, por favor, ajude a divulgar esse projeto, porque eu estou cada vez gostando mais de fazer esses vídeos. Eu acho que é uma oportunidade que a gente tem de estar gerando um material muito interessante e que está alcançando um público bastante seleto, mas bastante qualificado de engenheiros navais. Então, novamente, o meu computador está no navegador, porque eu quero fazer isso desde o início com vocês. Então, DNV, vou usar aqui. Podia só digitar DNV, eu poderia digitar DNV Sociedade Classificadora, mas eu vou direto aqui para a questão das regras, tá? Para que o primeiro site aqui já seja o site da DNV. Observa que faz algum tempo, alguns anos, que a DNV se fundiu com a GL, né? Então, ao longo dos últimos anos, já vai uns 5 ou 6, todo o procedimento, todo o arcabouço das duas sociedades classificadoras está sendo unificado. E hoje você já tem, então, um conjunto de normas unificadas dessas duas sociedades classificadoras. Novamente, é importante dizer que eu estou acessando tanto a ABS quanto a DNV em outubro de 2020. Como a internet tende a imortalizar as coisas, né, é importante a gente deixar clara a data do acesso, porque tanto a questão dos sites quanto a questão dos textos da norma podem sofrer alteração. Então, mas eu tenho certeza absoluta que, entendendo os fundamentos, entendendo como trabalhar com esses textos, você vai se virar com qualquer modificação que surja nos próximos anos, tá bom? Só não me cobra a questão do número da página, da equação, até do uso do coeficiente, porque isso só tem validade nesse instante de tempo que eu estou gravando o vídeo. E é um dos motivos pelos quais eu me recuso a fazer tutorial. Tutorial para engenheiro é, assim, a pior coisa que você pode ensinar. Você tem que formar o engenheiro e não passar uma receita de bolo informativa para ele. Por isso eu demoro tanto para gravar esses vídeos. Por isso eu revejo os vídeos, edito, coloco figuras, modifico, para que os vídeos tenham os fundamentos, tenham as discussões, tenho reflexões, tenho exemplos, né? Eu mostro as minhas pesquisas, para que você entenda que muitas dessas coisas cabe a você, engenheiro, trabalhar, e não é receita de bolo. Vou frisar sempre essa tecla. Tá? Então, sempre quando algum aluno pergunta, professor, cadê a equação? Vai ler a norma. Aí, quando ele me traz, fala, não, professor, tá aqui, ó, nessa norma, nesse capítulo, tem aqui essa equação que eu estou entendendo que deveria ser usada para isso aqui, me ajuda a entender aqui algum coeficiente? Aí eu tenho muito prazer em trabalhar com o aluno, tá bom? Tamo junto nessa? Então vamos ver a DNV. Bom, o site da DNV é extremamente fácil, né, para encontrar as normas, então já vamos aqui ó, em normas e procedimentos. Novamente, de maneira análoga à ABS, você consegue ter acesso a um histórico de normas para fazer aquele trabalho de evolução dos textos, que eu já falei que deve ser um trabalho belíssimo, ou pode não dar em nada, não sei, pesquisa é justamente isso, né? Às vezes dá certo, às vezes dá errado,
tem o mesmo valor acadêmico de conhecimento, mas o foco do vídeo de hoje é na de 2020. Então, novamente, você vai ter acesso aqui a um conjunto de normas, né? Então, já falei, normas para lanchas, normas para navegação interior, normas, aliás, lancha está aqui, né? Aqui você vai ter alguma coisa de unidade flutuante, offshore, deve ter pipeline em algum canto aqui, mas vamos à norma basilar de projeto de embarcação mercante. E já abri aqui então a norma. É interessante mostrar que, assim, por uma questão de simetria, esse livro da ADNV tem quase que a mesma estrutura do livro da ABS. E a parte do livro que interessa é justamente a parte 3, que fala sobre o casco. A mesma parte 3 da ABS, o que ajuda você a lembrar dessas coisas. Mas não precisa decorar, é só pesquisar com um pouco de carinho, né? E aí, na parte 3, a gente então agora tem que olhar os capítulos, né? Então, olha só, novamente, rigidez da viga navio. É justamente esse capítulo que eu trabalhei na ABS e é justamente esse capítulo que eu vou trabalhar com vocês aqui na DNV. Então, abri aqui o capítulo, né? Então, novamente, parte 3, capítulo 5, resistência de viga navio. Tenho aqui o menu, né? E a gente, então, vai aqui, ó. Rigidez, na verdade, aqui, a gente tem que fazer uma tradução aqui, não é simples essa tradução, tá? O que a gente tem que ver aqui, ó, que é rigidez, a flexão e cisalhamento da viga navio para uma deflexão, né, para uma flexão vertical da estrutura. É exatamente o mesmo conteúdo da ABS, mas aqui ele coloca no título a questão do cisalhamento, que dificulta um pouco a tradução. Não se preocupa, é exatamente o mesmo assunto. E aí aqui ele faz a separação entre flexão e cisalhamento. Eu estou no vídeo de hoje tratando a questão da flexão, por enquanto. Então, se a gente for aqui, ó, módulo de seção, a gente então vai encontrar aqui a questão do cálculo do módulo de seção da embarcação. Perceba que a ADNV usa a letra Z. A ABS usava o SM, não tem problema, mesmo conceito, nomenclatura diferente. Nunca se prenda à nomenclatura, se prenda aos conceitos. E aí você então vai encontrar a primeira equação, módulo de seção mínimo. Novamente, para você que assistiu o vídeo da ABS e tem que ter assistido, você vai ter uma equação que é empírica, que vai tratar da questão do mínimo módulo de seção requerido para classificar o navio. Abaixo disso, é muito difícil, se não impossível, classificar o navio. E depois, você vai, então, de fato, encontrar a questão do módulo de seção requerido para a classificação, que essa também depende, então, da questão do momento fletor, dividido por uma certa resistência do material. Diferentemente da ABS, no caso aqui, esse limite, vamos chamar assim, ele depende de uma certa relação entre a posição que você está analisando e a meia nau da embarcação. Então, tipicamente, a gente está preocupado com a meia nau, então a gente tipicamente usa essa equação aqui para o limite, que é 175 dividido por K. Professor, por que 175? Exatamente pelo mesmo motivo que a ABS usava 17.5. Não sei explicar exatamente de onde vem esse 17.5 ou esse 175, fico devendo para vocês um vídeo só com esse highlight específico. Mas o que eu quero já chamar a atenção para vocês é esse fator K aqui, ó, que depende do material. Tudo bem? Todo ano alguém me manda e-mail, professor, não acho K. Aí você olha que de fato não tem o K, né? De fato você não vai achar o K. Professor, cadê o K?
Lembra que eu falei que o texto da norma não é fácil, não dá para fazer isso no final de semana. Então você tem que ler aqui em cima, ó. Vamos ver se eu me lembro. Tá aqui, ó, provavelmente. Não, tá aqui, ó. Opa, passou. Aqui, ó. 1.1.2. The K-material factor should be defined with respect to the materials used. Ou seja, diferentemente da ABS, que trava o projeto para aço naval, a DNV é um pouco mais flexível, permitindo que você use esse fator K a depender do aço que você vai fazer a construção. E aí você vai ter que seguir aqui os links, né? Isso vai te levar a uma seção, que vai te levar a uma tabela, que vai te levar a um valor de K. Tudo bem, pessoal? E aí, então, resta a questão do momento fletor. Então, novamente, eu vou retornar aqui ao índice. Vamos ver. Opa, aqui é o índice, porque eu preciso achar a questão do momento fletor, né? Me lembrei que na ADNV não está no mesmo capítulo, né? A ABS está no mesmo capítulo, na ADNV ele separa. Então, eu preciso voltar aqui no livro, né? E achar no capítulo 9.4, loads, cargas. Então, abro o capítulo 4 para estimar o momento fletor. Então, vamos achar aqui aqui, ó. Então, a gente vai achar aqui a questão do momento fletor. Olha que interessante, né, pessoal? Ele chama de carregamento dinâmico, a ABS também usa isso. Mas o fato é que essa análise de passagem de onda é o que a gente chama de análise quase estática. Ou seja, ela acredita que a passagem da onda no navio não carrega efeitos dinâmicos na estrutura, só uma questão de amplificação de um esforço estático. Por isso que se chama análise quase estática, é quase com I, tá? Não é quase com E não, tá? Muita gente às vezes corrige isso aí, achando que em português é quase com E. Não, é quase com I estática, tudo bem? Se você precisar, e há situações onde você precisa de esforço dinâmico, você tem que tratar isso como uma amplificação do esforço estático. Nós vamos ver essa questão da carga dinâmica quando a gente fala em projeto estrutural de lancha. Por quê? Porque na análise quase estática, a gente vai estar interessado numa deformação quase estática que vai absorvendo a carga na forma de deformação elástica. Quando a gente fala em lancha, o que vai importar é a colisão do casco com a água. E aí nós vamos falar de impacto, que é diferente de quase estático. O impacto, sim, traz um fator dinâmico na análise. E essa energia ela não é aplicada constantemente, ela é aplicada em um curto intervalo de tempo. Então você vai ter que ter uma absorção e vamos dizer assim, uma transferência de energia diferente para a estrutura. Mas isso é tópico de um vídeo totalmente especial, mas já vai guardando que o conceito é fundamentalmente diferente, o que vai resultar em um projeto estrutural completamente diferente e muito interessante. É muito bonita essa comparação entre o projeto da lancha e da embarcação. É muito legal. Mas vamos voltar ao tópico do vídeo de hoje e procurar o cálculo do momento fletor. Então, novamente, viga, navio, carregamento. Então, é claro que é nessa seção 4 que vão estar as estimativas de momento fletor. E aí facilmente a gente vê aqui, ó, vertical bending moment para águas calmas. E aí, ó, porque está no still water. E aí aqui no que ele chama de dinâmico, mas o texto deixa bem claro que é um dinâmico quase estático, você vai ter então a carga da passagem de onda. Então vamos fazer exatamente a mesma sequência que fizemos na ABS, né? Então aqui está a equação empírica que vai dar aquela parcelinha de momento fletor
causada pela passagem do navio em uma onda. Novamente, a situação Huygens e Sage, não sei se está claro. Está claro aqui, ó, Huygens e Sage, né? Mas aqui na equação também tem o Hzinho de Huygens, o Szinho de Sage. Novamente a mesma convenção, isso é mais ou menos padronizado. Quando você está alquebrando o navio, o momento fletor é positivo. Quando você está tosando o navio, o momento fletor é negativo, né? Então, exatamente a mesma abordagem aí da ABS. Então, você tem que seguir aqui a aplicação. Novamente, não tem um grande segredo aqui. Eu até posso, no futuro, discutir alguns coeficientes desse, mas, nesse momento, basta uma leitura cuidadosa que você não terá dificuldade de calcular essas parcelas. Lembrando novamente, esse não é o momento fletor que você vai comparar com a tua análise numérica lá no equilíbrio da viga navio. Essa é só a parcela que vai se somar ao mar calmo para dar o momento total. Lembra dessa diferença, porque é essa diferença que é o foco do vídeo de hoje. E depois, quando nós vamos fazer a comparação, norma e análise numérica, aí sim talvez fique mais claro para você essa distinção. Mas é importante que você entenda que essa equação não vai dar o mesmo resultado à tua planilha, porque a tua planilha já vai dar o momento total. Tudo bem? Isso é importante que você entenda nos dois vídeos. Mas agora então vamos achar a questão da mar calmo. Então deve estar, deixa eu ver, talvez tenha que dar uma... Bom, vamos voltar aqui no load, acho que é mais fácil para mim. E aí, então, a gente vai aqui no aqui, ó, Still Water Vertical Bending Moment. E olha que interessante, ao contrário da DNV, da ABS, a DNV ainda mantém uma equação empírica para estimar o momento fletor em mar calmo. Só que eu acho a DNV muito confusa nesse momento, tá? Não é fácil você entender. Olha que interessante. Ela diz o seguinte, que o mínimo que você tem que considerar para um carregamento de Huygens é isso aqui. E o mínimo que você tem que considerar para um carregamento de Sage é isso aqui. Então, o meu entendimento, né, que é um entendimento que transparece na questão do uso da norma, é que a DNV ela se preocupa em garantir os limites. Você vai desde um limite superior de alquebramento até um limite inferior de tosamento. Então ela pega os dois casos limites e fala o seguinte, olha, se o teu projeto passar no limite superior de tosamento mais a onda de tosamento, e se passar no limite superior de Sage, né, de alquebramento, mas se passar no de tosamento, se passar no de alquebramento, então não importa a tua distribuição de carga, ela deve estar compreendida entre esses dois limites. Então você é obrigado a fazer a análise nos dois limites. Professor, não seria máximo valor? Não, cuidado, ela se refere aqui ao mínimo requerido, né? Então, o teu projeto vai resultar numa seção que vai, pelo menos, aguentar esse valor. Tudo bem? E aí, professor, mas peraí, aqui tem a parcela de onda. Ela está subtraindo. Sim, pessoal. Por isso que eu disse que é um pouquinho complexa esta questão. Porque, olha só, na questão do Huygens, né, do alquebramento, ela está subtraindo a parcela Huygens induzida pela onda. E no Sage, ela está somando a parcela de Sage. Lembrando que pela convenção de sinal, o Sage é negativo. Então, na verdade, esse mais aqui, ó, vira menos, né? E é justamente isso, né? Ele faz uma estimativa do momento fletor total e subtrai a parcela causada pela onda, né? Então, qual que é a abordagem? Provavelmente foi feito um estudo
de uma envoltória de momentos fletores, ou seja, diversas condições de carga, e foi estabelecido o limite de Sage e de Hogue. Por que eu estou falando isso aqui? Você vai ver mais para frente, tá? Quando a gente desenha a envoltória, fica exatamente assim o gráfico. Então, o limite de Sage e de Hogue. Então, o que vai acontecer? Essas são as duas curvas limites da envoltória, mas esse estudo foi feito para equilíbrio de viga-navio. Então, não foi feito separando mar calmo e onda. Então, para você encontrar a parcela de mar calmo, você então tem que pegar o valor limite da envoltória e tirar a parcela de onda. Professor, então por que não colocou, vamos dizer, separado isso aqui? Por quê? Porque esse valor que está aqui entre parênteses é a estimativa empírica da DNV para mar calmo. E aí ela usa um coeficiente aqui, ó, de amplificação dessa parcela em função de características da embarcação. E aqui ela usa uma amplificação um pouco menor dessa parcela de mar calmo para a condição de Sage, né, para a condição de tosamento. Então tem que tomar muito cuidado para interpretar isso aí. Você até pode fazer a distributiva aqui, né, e isolar esse cara aqui, mas aí não vai ser a parcela de mar calmo, né, porque você não fez a subtração correta aqui, né? Então é alguma coisa bastante interessante. O que você pode fazer, não recomendo, porque você vai perder a física, vai perder a sensibilidade, é pegar essa equação, jogar lá na somatória, substituir esse cara pela equação empírica de onda, aplicar a distributiva e aí sim você vai ter uma única equação. Acho bobagem, eu gosto muito de separar e deixar bem clara o que é mar calmo, o que é parcela adicionada de onda e aí o momento total. Até porque eu consigo, nesse caso, comparar com as minhas análises numéricas, que é algo bastante interessante e vai ser tópico dos próximos vídeos aqui no canal. Perceberam a diferença? ABS transfere mais responsabilidade para o engenheiro naval, né? DNV um pouco mais conservadora, usando a técnica de limites da envoltória de momento fletor. E aí você então está sujeito a isso. E aí vem aquela coisa que às vezes aluno me pergunta: professor, posso usar a equação de mar calmo da DNV para completar a ABS? Não. Já falei um pouquinho sobre isso. Essas diferenças de abordagem, elas trazem consigo fatores de segurança. E você nunca vai saber exatamente aonde estão os fatores de segurança. Por isso é muito perigoso misturar abordagens. Então não é trivial, mantenha o foco, mantenha a abordagem escolhida. Se a abordagem é ABS, siga ABS. Se a abordagem é DNV, siga DNV nesse caso. Tudo isso a gente completa então o primeiro step desse trabalho, desse processo de projeto, que é a determinação do SM requerido para o projeto de uma embarcação. Espero que tenha gostado, espero que tenha já acompanhando nossos vídeos. Tem muito mais coisa para falar, eu tenho dezenas de coisas para mostrar para vocês da onde vem essas equações, mostrar essas envoltórias, mostrar a variação disso em função de coeficientes geométricos na embarcação. Tomara que você esteja gostando para que eu possa estar gravando mais vídeos para vocês. Um forte abraço, pessoal!